TV Zaratustra no YouTube e também no Kawaii como Silvio Barros, no TikTok como silbarros.silvio e no Instagram silvio.barros.79. Quando eu voltei ao Rio, eu fui dar um rolê, umas 3 semanas pelo Rio. Aí fui dar um rolê em Copacabana. Aí peguei o calçadão desde o Lago Leme. E quando cheguei no posto 6, tinha uma distribuição de livros da prefeitura. Aí eu olhei assim, será que tem uma coisa que eu... Aí eu descobri, por acaso, o professor Pierre Rebet-Souffrant, do seu livro O Zaratustra de Nietzsche, da Jorge Zahar, editor. Vamos ler a parte B do primeiro capítulo, que se chama As Grandes Linhas do Prólogo. Ou seja, ele analisa o prólogo do Zaratustra, que é a porta de entrada no livro Assim Falou, ou Assim Falava Zaratustra. No prólogo você vai encontrar as linhas gerais. E ele diz em seu texto: pode-se, a partir deste ponto central, aprender todo o encadeamento dos conceitos no prólogo de Zaratustra, onde Nietzsche introduziu um a um, em torno da ideia central do Übermensch, todos os temas que serão desenvolvidos pela sequência da obra. 1. Zaratustra nos é logo apresentado como o anunciador de uma completa transformação cultural, o profeta de uma nova civilização, nem grega nem cristã, radicalmente nova. 2. É que a lucidez de Zaratustra lhe faz ver um novo estado de fato, a morte de Deus. Ninguém mais em nossa civilização, salvo alguns homens atrasados, acredita mais em Deus, nem mesmo na existência de um mundo transcendente. 3. A mesma lucidez vai levá-lo a tirar as conclusões desse fato, a destruir todas as ilusões que poderiam subsistir, a perfazer a destruição da antiga cultura que repousava inteiramente sobre a ideia de Deus, a recusar tanto o mundo transcendente da metafísica, dualista, céu e terra, corpo e alma, quanto a moral que se nutriu essa metafísica, e ao qual, em retribuição, a moral serviu de fundamento. Zaratustra vai, pois, por sua vez, trabalhar na derrubada dos antigos valores, mas a intenção profunda de Nietzsche é positiva, criadora. Nietzsche só rejeita e destrói para construir. É o homem da moral tradicional, justamente por esse motivo que Nietzsche derruba a sua moral. Nietzsche só destrói uma moral para substituí-la por uma outra. E as exigências do imoralismo que ele defende são ao contrário das facilidades da imoralidade. Assim, se Zaratustra se alegra com a morte de Deus, é que esse fato torna possíveis novas construções, e que esse fato histórico constitui um novo princípio metafísico, e, a partir daí, tudo, até a esperança mais louca, é permitido, e poderá nascer uma nova moral, tão superior à moral tradicional que se pode dizê-la super-humana, e poderá nascer, animado por um justo desprezo pelo homem, a sua moral, e sua moral, o Übermensch, ou super-homem, ou pós-humano, ou para além do homem, ou além do homem. 4. É esse super-homem que, levado pela nova virtude de uma nova moral, a vontade de potência, vai proceder à segunda etapa da transmutação dos valores, isto é, a criação de novos valores. Valores novos pelo fato de que nenhum ser transcendente estará presente para impor. 5. Entretanto, mais desprezíveis ainda que os homens, os últimos homens, não compreendem tudo é permitido, como Zaratustra. Para eles, isso não significa o homem é capaz de tudo, significa o homem tem todos os direitos. Não significa grandes coisas são possíveis, significa todas as pequenas coisas são autorizadas. Compreendem que, se Deus está morto, não existe mais moral, nem dever, nem regra de vida. Confundem o imoralismo com a imoralidade.
condição necessária de uma nova moral e, mais geralmente, de uma nova cultura. A morte de Deus não é, pois, a sua condição suficiente e, se não for animada por uma nova exigência, pela virtude da vontade de potência, se for animada pela vontade de fraqueza ou de nada, pode, ao contrário, conduzir à extrema decadência, muito mais baixa ainda que a antiga moral, ao niilismo mais extremo. Eis o que a sua lucidez revela a Zaratustra, e o que a sua sinceridade o obriga a proclamar. A morte de Deus é ambivalente. Ela permite imensas esperanças, mas também comporta um terrível risco. 6. Não existe nenhuma solução intermediária, nenhuma escapatória. Impossível tentar, como os homens superiores, fazer com que, se Deus ainda existisse, Deus está morto, total e definitivamente. É preciso tornar plena e lúcida a consciência desse fato. 7. Essa lição com a morte de Deus, pode-se tudo ganhar ou tudo perder, a multidão não quer compreendê-la, e Zaratustra experimenta um fracasso. 8. Entretanto, não há nada a lamentar, e quando se tiver completado o quadro que lucidamente Nietzsche estabelece das virtudes humanas, das virtudes daqueles que ainda creem em Deus, quando se tiver visto em que nível elas caíram, só poderá compreender melhor o seu desprezo e o seu apelo para substituí-las, apesar do risco de cair mais baixo ainda. 9. Assim, Zaratustra não se desespera com o fracasso, pois sabe que, se a multidão é incapaz de aprender sua lição, alguns indivíduos de elite saberão compreendê-la e fazer-se, com eles, criadores do Übermensch. 10. O prólogo termina com o mais alto pensamento de Zaratustra, aquele de que só os criadores compreenderão e só os super-homens saberão assumir esse pensamento. Nos deixa entrever o que poderia ser uma nova visão de mundo, não dualista, não metafísica, cujo objeto não se situaria além, meta, do concreto físico, mas seria esse mundo físico, ao qual a doutrina do eterno retorno dá toda a densidade ontológica que a sua temporalidade parecia lhe retirar. Antevê-se, ao mesmo tempo, o que seria sobre-humano, uma ação desenvolvida em tal mundo. Esse texto dele é maravilhoso. Leiam esse texto antes de lerem o prólogo do Zaratustra. Alguém que está querendo ler Zaratustra, quando dei aula, eu recomendava que se começasse Nietzsche pelo último livro, Et Homo. Aí tu lês, depois de você ler alguma coisa, inclusive os cadernos dele, que a tradução no Brasil tem 2 títulos, o da Forense, editado por Marco Antônio Casanova, que inclusive eu estudei no IFIX quando era jovem, volume 6, 7 e 8, chama-se Arquivos Póstumos, e o que é completo. E o da editora da Universidade de Brasília se chama Fragmentos de Espólio, são incompletos. Eles traduziram só, vamos dizer, 2/3 de cada volume. Tá certo? Essa é a TV Zaratustra. No YouTube, entrem, curtam, inscrevam-se e, se quiser, compartilhem. É isso aí.